Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, ou um bom dia, ou boa tarde, não sei que horas você está vendo esse vídeo. Estou gravando esse vídeo no dia 20 de março de 2026, 7h05 da noite. Irei publicá-lo em outro momento, não irei publicar nesse dia. Você que está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal do professor Felipe Abreu. Nós somos um canal pequeno, mas um canal que tem uma qualidade um conteúdo muito bom de catequese, história da igreja. E se inscreva. Falta apenas 4 inscritos para a gente completar 200 inscritos. Louvado seja Deus. Com esse trabalho de YouTube, eu estou começando agora, né, a pegar sério, né, engajar esses vídeos de maneira mais séria. E um dos sonhos que eu tenho é de se tornar um influenciador católico. Não precisa de ser de grandes multidões, mas que converse e ajude no projeto de salvar almas para Deus. E eu quero contribuir aqui no campo da história e da catequese, da filosofia, ajudando no que eu puder a obra do Senhor. Então, se você está aqui acompanhando essa série de vídeos de como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, aqui a gente já está entrando na nossa parte 5. Eu peço para você que curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e compartilhe esse vídeo, se você gostar, para pessoas que você acha que irão gostar desse vídeo, que gostam da vida intelectual, que gostam de estudar história, que gostam de um conteúdo mais aprofundado, certo? E eu tô nadando contra a maré, né? O pessoal fala, faz shorts, faz vídeo curto. Pretendo até fazer, mas para chamar para o vídeo longo, para o vídeo grande, que é onde a gente estuda de verdade. Hoje, todo no mundo é algo sempre tão rápido, tão pueril, tão sem profundidade. Eu não quero ser mais apenas um causador de dopamina no cérebro das pessoas, né? Eu quero contribuir com um conhecimento sólido. Então, obrigado a vocês que assistem os meus vídeos, obrigado a vocês que aprendem, mandam suas perguntas, comentam, aos meus alunos, né, que eu trabalho, meus alunos do colégio que eu trabalho, Colégio Lídia Cruz, que se inscrevem no meu canal. Sejam bem-vindos aqui também, vocês também engajam bastante meus vídeos. Deus abençoe a todos vocês. E se vocês, se o público aqui sentir no coração de contribuir com o nosso apostolado, aqui na descrição tem uma chave Pix que você pode estar contribuindo com qualquer valor que ajuda a melhorar a nossa situação aqui. Por enquanto, eu gravo aqui com a webcam do meu notebook, que a imagem não é 100%, a iluminação também não é 100%, mas o áudio é bom. O que importa numa aula dessa é que o áudio seja bom, então louvado seja Deus. Nós iremos agora dar continuidade ao capítulo 3 que nós começamos. Na aula passada, nós falamos sobre a história dos monges, o início da vida monástica na Europa Ocidental, com as suas raízes no cristianismo oriental, e a vida monástica com os beneditinos e a regra de São Bento. Os mosteiros se erguem na Europa e se tornam verdadeiros oásis de preservação da cultura, do conhecimento, e nós iremos dar continuidade a refletir, aprofundar o papel dos monges na Idade Média. Muito mais do que rezar, muito mais do que apenas contemplar. Esses homens eram exímios trabalhadores. E é isso que nós iremos ler agora. Página 39. E é claro, se você não assistiu
os outros vídeos da série, pode assistir esse e depois tranquilamente assistir os outros. Se quiser pausar esse e assistir as outras 4 aulas, eu vou deixar o link aqui na descrição. Na descrição, não, aqui nos cards que está aparecendo aqui, tá bom? Vamos lá. As artes práticas. Embora as pessoas instruídas pensem que toda a contribuição dos mosteiros medievais para a civilização ocidental se circunscreveu à busca da erudição e da cultura, não deve passar por alto o impulso que deram as chamadas artes, virando para a página 40, o impulso que deram as chamadas artes práticas. A agricultura é um exemplo particularmente significativo. No início do século XX, Henry Goodell, presidente do que então era o Massachusetts Agricultural College, exaltou, abre aspas para Goodell, o trabalho daqueles grandes velhos monges ao lado de 1500 anos. Ao longo de 1500 anos, eles salvaram a agricultura quando ninguém mais poderia fazê-lo. Praticaram-na no contexto de uma nova forma de vida e de novas condições, quando ninguém mais ousava empreendê-la. É expressivo o testemunho de outro especialista. Abre aspas. Devemos aos monges a recuperação agrícola de grande parte da Europa. Outro acrescenta, abre aspas. Em qualquer lugar em que estiverem, converteram a terra brávia em campos de cultivados. Dedicaram-se à criação de gado e agricultura. Trabalhavam com as suas próprias mãos. Drenaram pântanos e desmataram florestas. Por eles, a Alemanha tornou-se um país fértil. Fecha aspas. Outro historiador aponta que, abre aspas, os mosteiros beneditinos era uma escola de agricultura para todos na região, para toda a região na qual estavam situados. Fecha aspas. Esse último aqui, Alexander Clarence Flick. No século XIX, o político e historiador francês François Guizot, que não tinha especial simpatia pela Igreja Católica, observou, abre aspas para Guizot, os monges beneditinos foram os agricultores da Europa. Transformaram-na em terras de cultivo em larga escala, associando agricultura e oração. Fecham aspas. Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos começar a refletir, agora com a leitura aqui de Thomas Woods, é o papel dos monges na agricultura. Aí você fala, professor, agricultura, que negócio chato, né? Hoje, né, é fácil, né? A gente olha para a gente vai no mercado, tem ali arroz, feijão, tem alimento aí em abundância que nós podemos comprar no mercado. Hoje nós temos uma coisa chamada segurança alimentar, certo? Nós temos comida para comer. Agora imagina numa Europa feudal, em que você tem muitas terras que são inférteis e que o Império Romano não existe mais. E basicamente plantar plantar e colher é a diferença entre a vida e a morte. Então, em uma sociedade em que a colheita não dá certo, significa que é fome, certo? É fome na certa, fome que gera inanição, que gera morte. Então, a preocupação dos medievais era muito forte com a questão da agricultura. E os monges sabiam que um dos anseios do povo, dos camponeses,
era o medo de faltar a comida à mesa, e muitas vezes os camponeses medievais não sabiam tratar a terra da maneira adequada. Então os monges, eles com as suas próprias mãos em seus mosteiros vão desenvolver novas técnicas agrícolas. E essas novas técnicas agrícolas que eles vão aprender, eles vão passar para os camponeses, e técnicas que transformam, por exemplo, pântanos em terras agricultáveis. Terras que onde não se plantavam, e em terra boa para se plantar, drenar pântano e deixar ele um pasto bom para a criação de gado, por exemplo. A agricultura e a pecuária. Então, os monges eles foram essenciais para garantir a segurança alimentar da Europa. Vamos entender mais sobre isso. Thomas Woods vai dizer, página 40, indo para a página 41. O trabalho manual, especialmente exigido pela regra de São Bento, desempenhou um papel central na vida monástica. Ainda que a regra fosse conhecida pela sua moderação e pela aversão a penitências exageradas, os monges abraçavam com gosto as tarefas mais difíceis e menos atraentes, porque as encaravam como canais de graças e oportunidades de mortificar a carne. Isso era bem evidente no trabalho de mondar e preparar a terra. A respeito dos pântanos, predominava a ideia de que não tinham nenhum valor e eram focos de pestilência. Mas os monges assumiam o desafio que representava represá-los e drená-los. Em pouco tempo conseguiram transformar o que até então era uma fonte de doenças e imundície em fértil terra cultivada. Então, vejam só, né? Vejam só. Por que os monges faziam esse trabalho pesado? Tem esse princípio penitencial. O monge vai fazer o trabalho que o leigo, o que está no mundo, o que não vive a vida consagrada, não vai fazer porque é desagradável fazer. Um camponês vai plantar apenas num campo que é tradicionalmente fértil. Agora, um monge, ele vai olhar para um pântano cheio de lama e que pode ter pestilência e sujeira, e olhar aquilo e pensar o seguinte: isso aqui é difícil de transformar numa terra boa para se plantar. E é por ser difícil que nós vamos fazer para ganhar méritos junto a Cristo, para santificar o nosso corpo e para santificar a nossa alma, para fazer penitência. Então os monges, eles pegavam as tarefas mais difíceis que ninguém queria fazer, e era ali, e exatamente ali nessas tarefas que eles descobriram coisas importantíssimas que salvaram a Europa, muitas vezes de fome, porque transformaram campos não agrícolas em campos férteis e agrícolas. Voltando para a leitura de Thomas Woods, estamos ainda na página 41. Montalembert, o grande historiador dos monges do século XIX, rendeu-lhes homenagem pelo grande trabalho agrícola que empreenderam. Abre aspas para Montalembert. É impossível esquecer, escreveu, como souberam aproveitar tão vastas terras incultas e desabitadas. O quinto de todo o território da Inglaterra, cobertas de florestas e cercadas de pântanos. Fecha aspas. Essas eram, com efeito, as características da maior parte das terras que os monges ocupavam, e parte por serem locais mais retirados e inacessíveis, o que favorecia a vida em solidão, e em parte por serem terras em que os doadores leigos lhe ofereciam mais facilmente.
ao desmatarem as florestas para destiná-las aos cultivos e habitação, tinham o cuidado de plantar árvores e de conservar as matas dentro do possível. Então, olha que interessante. Outra coisa que faz os monges investirem em terras que, ao princípio, são terras que não vai prosperar a agricultura, é justamente, olhem só, porque os monges eles vão montar os seus mosteiros nos lugares mais inacessíveis possíveis, porque uma das questões da vida monástica é justamente a solidão e a separação do mundo civil, do mundo secular. Então, você nunca vai fazer apesar um mosteiro no centro de uma cidade. Aí você fala, professor, eu vi o mosteiro de São Bento lá na cidade de São Paulo e fica no meio da cidade. Não, a cidade de São Paulo que cresceu em torno do mosteiro, mas o mosteiro ele é feito num lugar separado. E o que, que acontece? Na Europa, vários mosteiros estão cercados de vilas e cidades. Por quê? Porque os monges erguiam um mosteiro num lugar bem longe, mas o povo ia atrás dos monges, porque era bom viver ali com os monges. Os monges ensinavam a eles como plantar, e o povo também doava coisas para os monges, né? Ajudava a sustentar o mosteiro, em troca os monges rezavam e ajudavam eles a plantar. Então, com o tempo, os mosteiros foram se tornando os lugares onde foram surgindo em torno deles vilas e depois cidades, certo? Então, muitos, muitos mosteiros foram ganhados, foram construídos em terrenos que foram doados por leigos, né? Às vezes por um nobre, por um senhor feudal, mas é aquela coisa, né? Muitos nobres e senhores feudais davam a pior terra para os monges. Eles não iam dar a melhor terra, a terra que mais produz, a melhor pasto para os monges, eles vão dar o pior. E ali os monges aceitam a providência de Deus, aceitam a doação de bom grado, mas o que, que eles vão fazer? Vão pegar essa terra que é infértil, que é inacessível, e vai transformar ela em um oásis de produção de alimentos, né? E os monges fazem isso como um dever e uma penitência espiritual. E é por isso que eles empreendem, porque ninguém ia ter o trabalho de tentar drenar e represar um pântano, certo? Então é os monges que vão fazer isso porque eles têm um imperativo divino, um imperativo moral, um imperativo de fazer isso por um motivo superior ao simples trabalho. Fazem o trabalho unido à oração, como está escrito aqui. Orar é trabalhar, trabalhar é orar. Lembra da regra de São Bento, ora et labora, trabalha e ora. Um exemplo, voltando à leitura de Thomas Woods, um exemplo particularmente vivo da salutar influência dos monges no seu entorno físico é o que nos dão os pântanos de Southampton, na Inglaterra. Um especialista descreve como era essa região no século VII, antes da fundação da Abadia de Tournai. Abre aspas. Esse aqui abre aspas para Henry Goodell, que vai citar. Não passava de um enorme pântano. Os charcos no século VII eram provavelmente parecidos com as florestas da desembarcadura do Mississippi ou as marismas das Carolinas, um labirinto de errantes córregos negros, grandes lagoas, atoleiros submersos e cada maré da primavera, enormes extensões de juncos, carriços e samambaias, grandes bosques de salgueiros, amieiros e álamos cinzentos, florestas de hábitos e carvalhos, freixos e álamos
avelarias e teixos, que em outro tempo haviam crescido naquele solo baixo e fétido. Agora eram engolidos lentamente pela turfa flutuante, que vagarosamente devorava tudo, embora tudo conservasse. Árvores derrubadas pelas inundações e tormentas flutuavam e se acumulavam, represando as águas sobre o terreno. Córregos desnorteados nas florestas mudavam de leito misturando limo e areia com solo negro de turfa. A natureza, abandonada a seu próprio curso, corria cada vez mais para uma selvagem desordem e caos até transformar todo o charco em um lúgubre pântano. Fecha aspas. Então, aqui era essa região, né, de o pântano de Southampton, na Inglaterra. Um lugar nojento, né, pela descrição, hostil à vida humana e muito mais. Nunca ninguém olharia para aquele lugar e imaginaria que aquele lugar iria gerar alimentos. Agora, 5 séculos depois, foi assim que William de Malmesbury descreveu essa região. Como que ficou o mosteiro de Southampton depois da fundação do mosteiro? Então, abre aspas para William Malmesbury. É uma réplica do paraíso, onde parecem refletir-se a delicadeza e a pureza do céu. No meio das lagoas erguem-se bosques de árvores que parecem tocar as estrelas com as suas altas e esbeltas frondes. O olhar fascinado vagueia sobre o mar de ervas verdejantes. Os pés pisam as amplas pradarias sem encontrar obstáculos no seu caminho. Até onde a vista alcança, nenhum palmo de terra está por cultivar. Aqui o solo é escondido pelas árvores frutíferas, acolá pelas vinhas estendidas sobre o chão ou puxadas para o alto sobre os caramanchões. Natureza e arte rivalizam, uma suprindo tudo o que a outra esqueceu de produzir. Ó profunda e amável solidão! Foste dada por Deus aos monges para que sua vida mortal pudesse aproximá-los diariamente do céu. Fecha parênteses. Fecha aspas. Então, olha como a mesma região de Southampton antes era um pântano fedido que nada se plantava, se tornou um pedaço do paraíso na terra. Tudo isso pelo trabalho dos monges. Não, aqui diz, não tinha um lugar que não tinha algo cultivado. E a arte e a natureza disputavam para ver quem era mais bonita. Então, onde os monges tocam, frutifica vida e frutifica alimento. Certo? Página 43. Assim nos fala Thomas Woods: onde quer que tenha ido, os monges introduziram plantações, indústrias ou métodos de produção desconhecidos do povo. Aqui introduziam a criação de gado e de cavalos. Ali a elaboração da cerveja, a criação de abelhas e a produção de frutas. Então é interessante aqui que os monges também eles produziam várias pequenas manufaturas, pequenas indústrias, porque visavam também o sustento do seu mosteiro e eles produziam alguns produtos que serviam para o sustento do seu mosteiro, né? Então, eles tinham a criação de gado, eles criavam cavalos, e olha só, para os puritanos de plantão, os monges faziam cerveja, né? Oh, então, os monges bebiam cerveja. Detalhe e curiosidade,
durante a Idade Média era mais comum se beber cerveja do que água, principalmente nas regiões da Germânia, Alemanha. Por quê? A água, muitas vezes a água dos poços, as pessoas bebiam e passavam mal. Elas não tinham conhecimento da vida microbiana, certo? Vírus, bactérias. E as pessoas que bebiam cerveja bebiam e não passavam mal. Ou seja, a cerveja ela tem um processo de fermentação que mata micro-organismos. Então, a cerveja, na Idade Média, é uma bebida mais segura de se tomar do que a própria água. Tanto que a cerveja era chamada de pão líquido, né? Na quaresma, os monges bebiam a cerveja para substituir o alimento sólido. Então, bebia a cerveja e dava uma certa saciedade. Então, não tem problema tomar uma de vez em quando, mas, né, muito cuidado, né, com a embriaguez, que a embriaguez é isso que é o pecado. Mas os monges elaboravam e faziam uma cervejinha muito boa. Criação de abelhas também para fazer mel, produção de frutas. Voltando à leitura do Thomas Woods, na Suécia, o comércio de cereais deve a sua existência aos monges. Em Parma, a produção de queijo. Na Irlanda, a pesca de salmão. Em muitos lugares, vinhas de alta qualidade. Os monges represavam as águas das nascentes a fim de distribuí-las em tempos de seca. Foram os monges dos mosteiros de Saint-Laurent e Saint-Martin que, observando as águas das fontes, espalharam-se inutilmente pelos prados de Saint-Gervais e de Belleville e as canalizaram para Paris. Então, os monges faziam muitas coisas, não, eles faziam muitas coisas além de orar, certo? Eu acho que depois da aula passada e dessa, ninguém vai imaginar um monge como uma pessoa sedentária que só fica rezando. E na Idade Média, eles carregaram a civilização das costas desses homens. A Alta Idade Média, que é do século V até o século X, estourando ali no século XI, os monges carregaram a Idade Média nas costas. Eles literalmente construíram sistemas de canalização de água. E quem faz isso hoje é engenheiro, é pedreiro. E quem fazia isso na Idade Média eram os monges, gente. Eram os monges. E eles faziam isso sem cobrar nada, de graça, porque eles faziam isso como uma obra espiritual, uma penitência. Na Lombardia, os camponeses aprenderam dos monges a irrigação, o que contribuiu poderosamente para tornar a região tão famosa em toda a Europa pela sua fertilidade e riqueza. Página 44. Os monges foram os primeiros a trabalhar na melhoria das raças de gado, em vez de deixar evoluir ao acaso. Até isso os monges faziam, né? Eles olhavam ali o boi mais forte e faziam com que o boi mais forte reproduzisse com a fêmea para nascer filhotes mais fortes. Ou seja, eles melhoravam a genética do gado, mesmo eles sem saber o que era genética e DNA na época. Mas eles já tinham intuição de que uma raça mais forte, ela reproduziria e nasceria filhotes mais fortes. Ou seja, esses caras, eles praticavam a biologia, eles praticavam a física, eles praticavam a matemática, eles praticavam a agricultura, ou seja, as artes práticas, né? Eles faziam de tudo. Thomas Woods vai dizer: em inúmeros casos, o bom exemplo dos monges serviu de inspiração a muitos, especialmente incentivando-os a respeitar e honrar o trabalho manual em geral e a agricultura em particular.
Abre aspas, a agricultura tinha entrado em decadência, diz o estudioso. O que outrora tinha sido campos férteis estava agora coberta de charcos e os homens que deveriam ter cultivado a terra rejeitavam o arado como algo degradante, fecha aspas. Mas quando os monges emergiam de suas celas para cavar valas e arar os campos, abre aspas, esse empenho teve um efeito mágico. Os camponeses retornaram à sua atividade nobre, mas desprezada. Então, teve uma época, como a gente pode ver aqui, que as pessoas não queriam mais plantar, achava que isso era degradante. Então, tiveram que sair os monges lá do mosteiro para plantar e cavar e ensinar os camponeses, e os camponeses, ensinados pelos monges, assumem o ofício de plantar e de sustentar a Idade Média na alimentação. Mas e se não tivesse monges? Seriam cada um por si, fome generalizada, não ia ter crescimento populacional, talvez nem teríamos a Europa, nem teríamos os países. Se você for fazer um exercício mental, se não tivéssemos a Europa, não teríamos grandes navegações, o Brasil não seria descoberto, não sei lá quem teria descoberto o Brasil, talvez não fosse um povo católico. E aí? Então tá tudo ligado, a providência de Deus, ela trabalha na história. Então Deus levanta esses homens para preparar uma geração, para alimentar uma geração, na verdade, e preparar uma geração que vai surgir com os futuros estados nacionais da Europa, que vão ser aqueles que vão colonizar o mundo, né? Voltando para Thomas Woods, o Papa São Gregório Magno, de 590 a 604, conta-nos uma reveladora história sobre o abade Equitius. Equitius, né? Equitius, um missionário do século VI de notável eloquência. Quando o enviado pontifício foi ao mosteiro procurá-lo, dirigiu-se imediatamente ao scriptorium, a sala destinada à cópia de textos, esperando encontrá-lo entre os copistas, mas não estava lá. Os calígrafos limitaram-se a dizer: está lá embaixo, no vale, cortando feno. Então, olha que coisa, né? Foram procurar um monge, talvez no lugar onde esperava estar o monge, que é o que? Numa sala copiando textos. Todo mundo conhece os monges por serem os copistas, mas quando foram ver onde que estava o monge que deveria estar copiando os textos, entre aspas, estava lá cortando feno, estava lá servindo, né, fazendo um trabalho manual. Sobre os monges copiar textos, os monges copistas, nós vamos tratar mais para frente, tá bom? Nós vamos tratar em um outro momento. Os monges também foram pioneiros da produção do vinho, que utilizado tanto para a celebração da Santa Missa como para o consumo ordinário, expressamente permitido pela regra de São Bento. Pode-se atribuir a descoberta do champanhe ao Dom Perignon, ao vinhos que nós bebemos até hoje, champanhe, Dom Perignon, né? Um monge da abadia de São Pedro em Hautevilliers no Marne, encarregado em 1688 de cuidar da adega da abadia, esse monge descobriu o champanhe, misturando diversos tipos de vinho. Ao champanhe, né, que a gente toma no final do ano, né, para comemorar o ano novo em ocasiões especiais, foi uma invenção dos monges. Eu sei, essa aí você não sabia. Então, se você está aprendendo uma coisa nova nesse vídeo, curte, comenta, compartilha, tá, gente? Curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal, ativa esse sino aí, por favor, tá? O princípio fundamental que ele estabeleceu continua a nortear até hoje a produção desse espumante. Talvez não tão glamorosas como algumas contribuições intelectuais dos monges. Essas tarefas cruciais foram quase tão importantes
como as que contribuíram para a construção e preservação da civilização do Ocidente numa época de tumulto e de desesperança generalizados. Os monges também deram um contributo importante à tecnologia medieval. Os cistercienses, uma ordem beneditina reformada estabelecida em Citeaux em 1098, eram muito conhecidas pela sua sofisticação tecnológica. Qualquer avanço obtido difundia-se rapidamente graças à vasta rede de comunicação que ligava os diversos mosteiros. Alerta, agora pessoal, alerta de cuidado para o pessoal que acha que Idade Média é a Idade das Trevas, tá? Porque a partir de agora a gente vai ver algumas inovações tecnológicas feitas pelos monges, né? É por isso que encontramos sistemas hidráulicos muito similares em mosteiros situados a grandes distâncias uns dos outros, até mesmo a milhares de milhas. Abre aspas. Esses mosteiros, escreve um historiador. O historiador é John O'Connor. Eram verdadeiramente unidades fabris, mais produtivas de todas as que haviam existido até então na Europa e talvez no mundo. Então, o pessoal fala muito da Revolução Industrial, né, do século XVIII, que ali começou a produzir as coisas de maneira... Sim, realmente a Revolução Industrial avançou com a produção das coisas, mas os monges não ficam muito para trás, não. Eles tinham sistema hidráulico, né? Eles tinham uma rede de comunicação, e tudo que era novidade se espalhava muito rápido entre eles. A comunidade monástica cisterciense tinha geralmente suas próprias fábricas para a produção de energia hidráulica, que lhe servia para moer o trigo, peneirar a farinha, lavar a roupa e tratar o couro, certo? Então, a energia hidráulica, pessoal, é como a energia água, né? Então a água batia, eu não sei, eu posso estar errado, tá? Porque eu não sou um cientista, né? Mas basicamente a água bate na em num círculo, numa roda, e faz a roda girar, e essa roda girar faz os mecanismos girar, e esses mecanismos faz o trigo ser moído, certo? Ajuda a lavar roupa, tratar couro de animais para fazer roupas e etc. Se o mundo da antiguidade clássica não adotou a mecanização para fins industriais em grau significativo, já o mundo medieval o fez em larga escala, como se vê por um relatório do mosteiro cisterciense de Claraval, datado do século XII, que descreve um modo como nele usava a energia hidráulica. E aqui nós teremos uma citação do historiador Jean Gimpel, né? Que abre aspas. Entrando por debaixo do muro exterior da abadia, como um porteiro lhe dá passagem inicialmente, o arroio lança-se de modo impetuoso no moinho, contorcendo-se em um movimento revolto, primeiro para moer trigo sobre o peso das pedras, depois para agitar a fina peneira que separa a farinha do farelo. Depois de alcançar a construção seguinte, enche os tanques e entrega-se às chamas, que o aquecem para preparar a cerveja ou o licor dos monges. Quando as vinhas recompensam o duro trabalho dos vinicultores com uma colheita pobre. Mas o arroio ainda não concluiu sua tarefa. Convoca-nos lavradores postados perto do moinho. No moinho ocuparam-se em preparar alimento para a Irmandade. Agora cuida-lhe da roupa. Nunca se esquiva nem se recusa a fazer qualquer coisa que lhe seja pedida. Levanta e deixa cair um a um os pesados pilões dos grandes martelos de madeira,
poupando assim os monges de grandes fadigas. Quando quantos cavalos não cairiam esgotados, quantos homens não ficariam com os braços extenuados, se esse gracioso rio, a qual devemos roupas e comida, não trabalhassem por nós. Depois de fazer girar o eixo a uma velocidade. Aqui é o historiador David Luke Kirsty, né? Depois de fazer, abre aspas, depois de fazer girar o eixo a uma velocidade muito superior a qualquer roda, a que qualquer roda é capaz de se mover, desaparece em um frenesi de espuma. É como se ele próprio se deixasse triturar pelo moinho. Em seguida, entra no curtume, onde se mostra ainda mais aplicado e diligente no preparo do couro para o calçado dos monges. Depois divide-se em uma multidão de pequenos veios e prossegue o seu curso para cumprir os deveres que lhe são confiados, sempre atento a todos os trabalhos que requerem a sua participação, sejam eles quais forem: cozinhar, peneirar, girar, moer, regar ou lavar, sem se recusar nunca a colaborar em qualquer tarefa. Finalmente, carrega para fora os resíduos deixando tudo imaculado. Pessoal, então aqui mostra um pouquinho a demonstração de como que era essas, entre aspas, máquinas hidráulicas que substituía o trabalho manual, ou seja, a, a, a água que movia o moinho, que fazia com que o trigo se moesse, o pilão se batesse no grão, a roupa se lavasse, e isso poupava os animais do cansaço, isso poupava o ser humano, os homens, de se cansarem extenuados de tanto trabalhar. Então os monges ajudaram a poupar um pouco nós, né, do trabalho manual, né, do trabalho pesado com as suas invenções hidráulicas. E como vai dizer que na Idade das Trevas uma tecnologia dessa poderia existir? É porque a Idade Média não é a Idade das Trevas. E quem fala isso é ignorante, né? Fica vendo vídeo de TikTok de 1 minuto, mas não vê um vídeo de 40 minutos, 1 hora para saber e aprofundar da verdade, certo? Vamos lá para a nossa conclusão do vídeo de hoje. Página 47. A perícia dos monges ia das inovações de grande valor prático às curiosidades interessantes. No início do século XI, por exemplo, um monge chamado Elimer voou mais de 180 metros com planador, realizando a façanha que seria recordada durante os 3 séculos seguintes. Pessoal, um, um monge voou com planador no século XI, tá? A Idade Média é a Idade das Trevas, tinha monge voando. E tem gente que diz que qualquer coisa na Idade Média a igreja pegava para queimar as pessoas e chamava de bruxaria. Então, esse monge ele foi queimado por bruxaria porque ele estava voando por aí. E outra coisa, a igreja queimava os cientistas vivos, será? Né? O pessoal fala que a igreja, qualquer cientista queimava a igreja. Tinha monge fazendo obras hidráulicas e científicas, e tinha até monge voando, e nada acontecia. Nada acontecia. Nada acontecia com esses monges. Interessante, né? Então, por que, que as pessoas que atacam a história da igreja não citam essas coisas? Não é porque elas não é porque elas são desonestas, é porque elas simplesmente ignoram a história. Certo? Elas ignoram a história. Página 48. Houve também entre os monges consumados fabricantes de relógios. O primeiro relógio que temos notícia foi construído pelo futuro Papa Silvestre II para a cidade germânica de Magdeburgo, por volta de 996. A Igreja Católica inventou o relógio. Um monge, que depois vai se tornar o Papa Silvestre II, já citado em outro vídeo,
foi quem inventou o relógio que a gente usa até hoje. Cadê a Idade das Trevas? Cadê o obscurantismo medieval? Não estou vendo. Posteriormente, outros monges foram aperfeiçoando essa técnica. Peter Lightfoot, um monge de Glastonbury, construiu no século XIV um dos mais antigos relógios que chegaram até nós e que agora se encontra em excelentes condições no Museu da Ciência de Londres. Richard de Halling, Richard de Hallingford, um abade do século XIV da abadia beneditina de Saint Albans e um dos precursores da trigonometria no Ocidente, é famoso pelo relógio astronômico que projetou para o seu mosteiro. Diz-se que, pelo menos nos 2 séculos seguintes, não apareceu outro relógio que se igualasse a esse em sofisticação tecnológica. Era uma maravilha para a sua época. Não sobreviveu muito tempo. Talvez tenha desaparecido entre os objetos dos mosteiros confiscados por Henrique VIII, mas as notas deixadas pelo abade permitiram fazer um modelo e uma réplica desse relógio em escala real. Além de marcar o tempo, conseguia prever com precisão eclipses lunares. Então, no século XIV, monges católicos. Século XIV é de 1301 a 1400 o período, né? Então, 1300 e pouquinho, já tinha relógio que marcava a hora e previa eclipses lunares. Mas o seu professor na escola, não eu, né? Mas o seu professor na escola mentiu para você. Não que mentiu para você, ele ignorava essa parte da história. E se estudou e não falou, ele mentiu para você e disse que na Idade Média a igreja perseguia cientistas, mas a gente pode perceber por aqui, pela leitura, que os monges foram os principais cientistas da Idade Média, né? Eles e os monges franciscanos e dominicanos, que nós veremos em outros momentos. Os monges beneditinos e cistercienses, se não fosse eles, nós não existiríamos, gente. Nós não existiríamos enquanto nós somos civilização. Então, o título do livro é Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Temos a participação aqui dos monges. E mais, gente, a gente vai continuar falando dos monges nas próximas aulas, porque a história dos monges ainda não acabou. Os monges fizeram muito mais coisas, muito mais coisas. Então a gente está na metade da história dos monges ainda, mas eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você aprendeu muita coisa que você não sabia. E isso já vale seu like, isso já vale a sua curtida, né? O seu like, isso já vale um compartilhamento, isso já vale uma inscrição no meu canal, né? E se você quiser, isso vale também um Pix abençoado para manter o nosso apostolado funcionando. A chave está aqui na descrição. E hoje nós encerramos por aqui. Foi uma honra, um prazer, um privilégio fazer esse vídeo para vocês. Salve Maria Imaculada, que viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que vocês tenham uma abençoada noite, um abençoado dia, uma abençoada tarde. Que Deus abençoe vocês.